Olá galera, sejam bem-vindos. Bom, continuando a nossa aula sobre transferência de calor, falamos que, sobre essa transferência de calor, nós vamos falar aqui a condução térmica, que já falamos, a convecção térmica, que vamos falar, e a radiação térmica. Bom, aqui vocês veem aqui a imagem de uma pessoa pisando numa brasa. Bom, por que ela não se queima? Bom, porque essa brasa aqui, apesar de ela estar numa alta temperatura, aproximadamente 5.000 graus Celsius, essa pessoa ela não vai se queimar devido à quantidade, são pequenas fagulhas. Então, se são pequenas fagulhas, isso vai diminuir a capacidade para esfriar, né? A capacidade térmica vai ser baixa, então vai ser uma baixa massa, então rapidamente a brasa ela vai esfriar, por isso que ela não vai se queimar. Bom, a condução térmica, falamos aí no vídeo anterior, não é isso? Que conduz o calor através de materiais especialmente bons condutores, exemplos metais, que consegue transmitir energia de moléculas para moléculas, fazendo com que ocorra a condução desse calor. Então aqui um pequeno exemplo aqui de condução térmica. Repara que bem aqui, né, nessa parte de azulejo, ele sente frio, olha ele levantando o dedinho. E nessa parte bem aqui da madeira, ele já não vai sentir, né, tanto frio, né, quanto ele pisando aqui. Por que será? As temperaturas em ambos os materiais são as mesmas, porque estão em equilíbrio térmico, estão no mesmo ambiente, então tem a mesma temperatura. Mas por que a sensação é diferente? Porque o azulejo ele é um bom ou mau condutor de calor? O azulejo ele é um bom condutor, ele vai conduzir o calor da tua mão, do teu pé, perdão, parece uma mão aqui. Ele vai conduzir o calor do teu pé, e quando ele conduz o calor do pé, você vai sentir frio. Enquanto que aqui a madeira é um mau condutor, não vai conduzir tanto calor e você não vai sentir tanto frio. Então bem aqui, você vai ver um exemplo, né, de casas que necessitam de isolamento térmico e também de condução, né? Daqui bem aqui, o telhado bem aqui está cheio de neve. Bom, mas essas áreas bem aqui que você percebe que você não vê a neve, nessas áreas bem aqui, com certeza o calor passou por aqui, porque deve ter materiais bons condutores que vão conduzir o calor, né, e derreter esta neve. Também eles vão colocar materiais com isolante térmico para impedir que o calor saia da casa. Bom, e na convecção? A convecção ela ocorre nos fluidos, que são os líquidos e os gases. Então nós temos aqui um líquido aqui subindo, nós temos aqui o líquido descendo. O líquido que sobe é o de maior temperatura, o líquido que desce é o de menor temperatura. Aí você vai, né, a água quente sobe, a água fria desce, forma essa correnteza. Percebe que sai até vapor aqui, né? Faz aí sobe, aí sobe o vapor. Por que o vapor ele sobe? Porque o quente sobe e o frio desce. Então forma uma correnteza. Então por isso que o ideal é você colocar ar-condicionados na parte superior, que é para o ar frio descer, que é mais denso, mais frio, e o ar quente subir, né? O ar frio desce e o ar quente sobe. Bom, então isso aqui é o processo, né? Geladeira, você deve colocar, principalmente as antigas, né? Você colocava o congelador em cima e nós teríamos uma corrente de convecção, né? No planeta inteiro existe uma correnteza de convecção, né? Você vê aqui, né, brisas vindo de um lugar, ventos frios vindo de um lugar para o outro, porque sempre vai ocorrer essas correntezas. O quente vai subir, e o frio vai descer, formando essas correntezas de vento, correntezas marítimas, né, graças a esse processo. O próprio furacão, ele é causado, né, esse giro do furacão, ele é causado pelas essas correntezas bem aqui, né, de convecção. Como eu falei, as geladeiras, os congeladores ficam em cima, que é para que o ar frio desça e o ar quente suba. Enquanto que o aquecedor,
né, em lugares que são frios, eles são postos, né, abaixo, claro, que é para o ar quente subir e o ar frio descer. Isso aqui é um exemplo outro exemplo de convecção, que são as brisas marítimas. As brisas marítimas, como é que elas funcionam? De dia, a terra vai estar quente, né? O sol vai batendo, né? E a terra vai ficando quente. Enquanto que de noite, a terra ela vai estar fria, né? De noite a terra vai estar fria. Mas vamos falar do dia, por enquanto. De dia a terra vai estar quente, enquanto que o mar vai estar mais frio. Então, nesse caso bem aqui, o mar ele não está tão quente como a terra, não está quente quanto a terra, porque o mar ele demora para esfriar, enquanto que a terra ela esquenta rapidinho. Bom, por que, professor? O mar ele tem uma característica e a terra tem outra característica em relação à temperatura. Justamente isso. É o calor específico que cada um tem. A terra, o calor específico dela é muito baixo. Então, se é baixo, isso quer dizer que qualquer calor baixo vai conseguir esquentar ela. Enquanto que o mar frio, ele tem um alto calor específico, é 1 cal por grau Celsius, né, considerando a água pura, claro. Essa aqui é a água, o mar frio. É 1 cal por grau Celsius. Então, isso aqui é necessário muita caloria para você conseguir esquentar ela. Ela tem um alto calor específico. Então, essa aqui demora para esquentar e essa aqui vai o quê? Esquentar rapidinho. A terra esquenta rápido e o mar demora muito para esfriar. Então, devido a essa diferença de temperatura bem aqui, que existe nela, se tem diferença de temperatura, se tem quente e frio, vai existir o fluxo de calor. Nesse caso, quem vai ajudar este calor são os fluidos, são os ventos, são as brisas, são elas que vão ajudar esse fluxo de calor. O ar quente ele vai subir, o ar quente sobe por ser menos denso, enquanto que o ar frio vai o quê? Descer. E ele vai descer na população, no povo, na galera da região litorânea, né, em tudo que está aqui, vai descer essa brisa marítima fria. Claro, a brisa tem que ser fria, né? Tu não vai querer uma brisa quente, como a gente sente de vez em quando aqui em Belém. Mas aqui, a brisa marítima, a intenção dela é ser fria. A brisa marítima vem, ela vai refrescar você, porque o ar frio ele vai descer, enquanto que o ar quente vai subir. Então, por isso que é bom você, num dia quente ele vai produzir essa correnteza. O que vai produzir essa correnteza? Se tiver, né, algo para produzir essa correnteza. Ou seja, para produzir essa correnteza, principalmente tem que ter uma diferença de temperatura. Nesse caso, foi o aumento de temperatura que provocou essa diferença de temperatura aqui no ambiente. E agora de noite? Olha o barquinho aqui, ó. Ele tá balançando o barquinho, ó. O barquinho balançando. Isso aqui é a brisa terrestre. A brisa terrestre, ela ocorre de noite. Por quê? Porque de noite a terra vai estar fria, porque ela esfria rápido mesmo. E de noite a água vai demorar para esfriar. Ela vai permanecer em grande quantidade quente. Então o que vai acontecer? O ar frio, ele vai descer, mas agora ele vai descer na água. É da terra para o mar, e enquanto que de noite vai subir o ar quente daqui do mar. O ar quente sobe, o ar frio desce da terra para o mar. Se é da terra para o mar, é brisa terrestre. Então, gente, é simples. Se aqui está quente, se a terra está quente, a brisa fria vem do mar para refrescar. Se o mar está quente, o que vai acontecer? A brisa vem da onde? Vem da terra. Ela vem da terra para refrescar o mar que está quente. Isso aí foi algo calculado. Bom, e por último, irradiação térmica. Né? Vamos falar diretamente nas aplicações dessas radiações térmicas. Lembrando que a radiação térmica ela é uma onda eletromagnética, se você puder anotar isso. A radiação térmica ela é uma onda eletromagnética que ela pode se propagar no vácuo. E ela transporta, ela transporta energia. E ela transporta energia térmica. E essa onda que transporta essa energia térmica é o infravermelho. O infravermelho, aquele que você usava de um celularzinho para o outro, por infravermelho. Aquele que você usa para trocar
canal no controle remoto ou para desligar um ar-condicionado. Essas ondas de infravermelho são as mesmas ondas de calor que você emite. Essa irradiação térmica, ela tem algumas aplicações na natureza. Uma delas é a estufa. Eu quero que você anote. A condução térmica, ela ocorre nos sólidos. A convecção térmica ocorre nos fluidos, líquidos e gases. E a radiação térmica, ela pode ocorrer até no vácuo. Então vamos falar um pouquinho sobre estufa. Então está aqui o efeito estufa. O efeito estufa, ele ajuda as plantas a sobreviverem. O calor entra, o infravermelho de alta frequência entra, mas o calor, o infravermelho, ele não consegue sair daqui de dentro. Ele entra, ele sabe entrar, mas ele não sabe sair. Então esse acúmulo de calor aqui ajuda no processo de fotossíntese dessas plantas. Então o que acontece? É o calor entrando, mas não conseguindo sair. O infravermelho de alta frequência entra, mas o infravermelho de baixa frequência não consegue sair. Então isso é o efeito estufa. Você pode ver, tem aquelas estufas de salgado para o calor entrar e não conseguir sair, preservar a temperatura do salgado. Nós temos aqui a estufa dos carros também, que você deixa o carro fechado, o calor entra e não consegue sair, porque nós temos vidro, janelas de vidro. E a estufa nas plantas, que é benéfica. Mas qual é que é o problema do efeito estufa? Porque a Terra também tem uma espécie de uma grande camada de vidro, como se fosse uma camada de vidro, mas é uma camada de ozônio, uma camada invisível, do gás ozônio. E essa camada, você produz ela com ozônio, com 3 oxigênio. Mas o que vai acontecer? Independente da camada de ozônio, o efeito estufa vai acontecer. Ele vai ocorrer o efeito estufa. Independente dessa camada. Existe uma outra camada abaixo, que é uma camada também de gases, mas são de gases estufas. E esses gases estufas, eles vão facilitar a entrada de calor, mas impedem a saída. É como se fosse vidros, entendeu? É como se fosse vidros, o calor entrando, mas o calor não conseguindo sair. O infravermelho de alta frequência entra e o de baixa frequência não consegue sair. Qual é que é o problema do efeito estufa? É que a quantidade de gás estufa emitida pelo homem, através de CFC, através de queimadas, usinas de carvão, usinas, até mesmo usinas nucleares, qualquer coisa, carros, indústrias, tudo isso vai produzir um aumento do gás estufa, ou seja, se eu tenho mais gás estufa, eu vou ter mais aprisionamento do calor, e o problema, o que desestabilizou isso, foi justamente essa energia das pessoas saindo por aí, para esquentar o planeta. Então, talvez seja por isso que estamos passando aí, de quarentena, para dar uma esfriada na Terra, porque está muito quente, o efeito estufa. Porque o efeito estufa ele é benéfico, como você está vendo aqui, para as plantas. Mas será que o excesso dele é bom? Você coleta placas solares, que está sendo muito utilizado, até mesmo aqui em Belém. As placas solares, que é para substituir, para diminuir, reduzir o consumo de energia elétrica. Você monta esse aparelho bem aqui e coleta radiação térmica. E essa radiação térmica é convertida em energia elétrica através de vários fenômenos físicos, em especial o efeito fotoelétrico bem aqui, para que você possa arrancar elétrons e produzir essa corrente elétrica, a radiação térmica, produzir essa corrente elétrica. Nós temos aqui essa garrafa térmica. Essa garrafa térmica ela é dividida em 3 partes: a tampa, o vidro espelhado e o vácuo. Bom, o objetivo desses materiais, uma garrafa térmica, é impedir os 3 processos de propagação de calor. É impedir a condução, a convecção e a radiação. No caso, a tampa vai impedir que o ar quente suba. Então, a tampa, ela impede o quê? Ela vai impedir a
convecção, ela impede, a missão da garrafa térmica é impedir o fluxo de calor. Então a tampa já vai impedir que o calor fuja por convecção. O vidro. Para que o vidro vai servir? O vidro ele vai servir o seguinte: o calor vai tentar sair pelo vidro, ele vai bater no vidro, tchim, que é um espelho, né? É espelhado, vai bater no espelho, pim, e vai voltar por reflexão. Então vai refletir a radiação. Ou seja, já estou dizendo, o vidro, o espelho, impede a radiação térmica. Enquanto que o vácuo, a radiação passa tranquilamente, mas o que não consegue passar pelo vácuo é a condução térmica. É ela que vai impedir, o vácuo vai impedir que o calor se propague por condução, já que ele se propaga através de sólido. Valeu, galera. As curiosidades ministrado aqui. Aqui, essa senhora, né, está aqui, está em quarentena, está bem aqui, próximo do vapor. Repare que ela não coloca perto, porque se ela colocasse a mão dela perto, a mão dela ia derreter. Então o que acontece? Afastado, o gás vai o quê? Expandir. Então se ele expande, isso significa dizer que ele vai esfriar. Então se ocorre uma diminuição de temperatura, a expansão faz diminuir a temperatura. Lá adiante, na segunda lei da termodinâmica, você vai perceber que ocorre uma realização de trabalho desse gás, porque ele expandiu, o gás fugiu, o gás realizou um trabalho, ele expandiu, fazendo com que, né, você diminua a temperatura. Então, diminuir a temperatura sem que ocorra trocas de calor bem aqui. Então, só revisando, expansão esfria, a temperatura diminui, bem aqui a realização de trabalho, o gás ele aumenta, ele expande, ele aumenta o volume dele. Aqui uma outra curiosidade de uma pessoa segurando a vela. Ela consegue colocar a mão assim, não é assim? Ela consegue perfeitamente colocar a mão desta maneira. Mas será se você colocasse a mão aqui em cima, será que você ia aguentar? Por que você não iria aguentar? Bom, é simples. A radiação térmica ela vai subir, né? O ar quente sobe, tem a radiação, tem o ar quente subindo e é como se fosse aquele vapor. Você iria sentir aquele ar quente subindo, né? A radiação, e por isso que você não iria conseguir suportar. Bom, aqui quero que você perceba. Por que aqui é plástico e aqui é metal? Bom, é simples. O metal, ele é um bom ou ele é um mau condutor? Ele é um bom condutor e aqui é um mau condutor. Então você vai poder pegar bem aqui, né, em mesmo alta temperatura. Esse aqui vai demorar mais para esquentar. Colher de pau, colher de ferro. Não quero a rima. Eu quero que você diga. A colher de pau, você pode deixar ela no fogo por mais tempo? Sim, porque ela é bom ou ela é mau condutor? Porque ela é mau condutor. Se você tentar, né, deixar a colher ali, com certeza você vai se queimar. Bom, aqui uma outra curiosidade aqui sobre condução térmica. Repare que o formato ele é esférico. Então, se o formato é esférico, isso quer dizer que quanto menor a área, né, vimos na aula passada isso, quanto menos área eu vou ter, se o formato é esférico, a área é pequena, a área é baixa. Então, se a área é baixa, o fluxo de calor também vai ser o quê? Baixo. Então, é por isso que eu aconselhava o formato esférico, para diminuir a área e diminuir o fluxo de calor, né? Pessoas mais redondas, animais mais redondos, eles vão ter uma maior contenção de calor, não somente por causa de gordura e alguns animais por causa dos pelos. Também por conta do formato esférico que impede a saída do calor. O fluxo de calor diminui com a diminuição da área. Deixa eu mudar de slide aqui. Repara que o passarinho fica atufado, principalmente quando está com frio. Por que ele fica com esse formato esférico aqui? Que é para reduzir a área dele, que a esfera reduz, né? Passa de uma figura com pontas, a esfera não tem pontas, então é a figura de menor área que tem.
impede o fluxo de calor, impede a saída de calor, mantendo a temperatura do passarinho. Bem aqui, na última curiosidade, bem aqui, vamos finalizar, né, com essa tirinha, que diz aqui, uma pessoa lá atrás diz: ué, você comprou uma geladeira? É? Aí a mulher diz: pra quê? Imagina, né? Aí o cara diz: é para as crianças, por isso que eu comprei. Aí ele diz: elas adoram brincar de casinha, então tá bem aqui. Eles brincando aqui, o de iglu, montando o iglu, que é o formato esférico que impede a saída de calor. Lembrando que por que é gelo impede a saída de calor? Porque o gelo ele é um mau condutor de calor. Então quem está morando ali no iglu, né, o gelo está preservando o seu calor além do formato esférico.